Pois então, Ataque dos Titãs finalmente terminou. Inegavelmente, essa obra teve o seu valor, apesar de toda a montanha-russa que foi durante todo o seu desfecho, mas pena que para muitos acabou em uma queda meio feia quanto a grande depressão que foi a queda da Bolsa de 29. Brincadeiras à parte, a obra de Hajime Isayama dividiu e divide muito o seu público e pessoas que têm o conhecimento de sua obra. Pois mesmo que de início a obra pareça muito misteriosa, interessante e de certo modo com uma pequena lentidão em seu começo, pode ter até mesmo afastado algumas pessoas que, diferente de mim, fui adiante e não me arrependi. Em partes, né? Sim, esse vídeo tá saindo bastante atrasado, mas antes tarde do que nunca, né? Pois o final de Ataque dos Titãs era algo esperado há muito tempo, desde todas as revelações que a obra foi tendo, muitas surpresas e, claro, a maldita expectativa de como tudo isso iria acabar. Essa obra em geral trabalha conceitos dos quais pretendo abordar em outros vídeos por aqui no canal. Portanto, se você quer apoiar esse lobo solitário nesse trabalho aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, porque é de graça e você não paga imposto por isso. Como eu citei antes, essa obra ela trabalha assuntos dos quais eu tenho muito interesse e gosto de me interar. Guerras, disputas territoriais, conspiração, mitologia, experimentos em geral, política, conflitos psicológicos e, claro, violência. Muita violência, perdas irreparáveis e irreversíveis em certos pontos. O que é aquela coisa? Morreu. Supera! Muito obrigado, Madara. Vida que segue, né? Mas é muito importante eu já avisar que sim, vão ter muitos spoilers da obra em geral, tanto do mangá quanto do anime, portanto estejam avisados. E se você ainda não conhece essa obra, se dê uma oportunidade para Ataque dos Titãs, ou Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, como você quiser. Aliás, a tradução correta para Shingeki no Kyojin é Titã de Ataque. Sim, faz muita referência direta a um dos principais titãs, que obviamente é o Eren. E já começando por ele, sim, o Armin. Como e por que diabos você virou a casaca nos 45 do segundo tempo? Uma das piores coisas pra mim no final dessa obra é a justificativa dessa conversa no passado ter sido o motivo do Armin e da Mikasa terem aceito essa decisão do Eren matar 80% da população e ficar de boa com isso. De certo modo de boa, por assim dizer. Mas calma, gente, eu vou explicar o porquê isso me deixou puto demais com tudo no final dessa obra. Desde o começo, todos do universo de Shingeki são contra o genocídio. Tirando o esquadrão ideal jaegerista, que foi algo manipulado pelo Eren, mas os demais soldados das tropas em geral, tanto eldianos quanto marleyanos, estavam todos lutando por sua sobrevivência e fugindo do estrondo. E para eu explicar sobre esse ponto aqui, a gente vai precisar entrar em um assunto muito delicado e tratar esse assunto com muito cuidado a partir de agora, pois esse tema realmente não é fácil de se debater com ninguém. Vamos lá. Apesar de muitas pessoas terem uma posição contrária ao que se diz respeito a isso nas obras, eu achei interessante. Sim, você deve estar se perguntando o fato da questão do genocídio, pois essa ideia de erradicar a humanidade não é algo novo em uma obra. Não precisamos ir muito longe, Vingadores Guerra Infinita foi algo que teve essa ideia projetada pelo Thanos como um propósito em sua vida. Erradicar a população humana pela metade e aqui isso também é aplicado. Porém, o maior problema diante de uma situação como essa é como esse argumento é desenvolvido e justificável dentro de uma obra, para ser aplicado de uma maneira convincente e que faça sentido. Nada pode ser tratado de maneira gratuita, ainda mais algo desse tamanho. Tá aí o Itachi para comprovar isso de certa forma, né? O maior exemplo e que melhor define isso para mim é Watchmen. E claro, eu falo do quadrinho, pois a única coisa que presta naquele filme para mim é a trilha sonora. Em Watchmen, no quadrinho, temos um final extremamente pragmático em que vemos as consequências tomadas por alguém que sabia onde tudo poderia chegar. A noção de estrago pelo bem da humanidade foi tomada por conta própria e praticamente que sozinho. Adrian Veidt sabia de suas consequências, pois o mundo lhe mostrou para qual caminho a humanidade estava andando e fez essa chave virar dentro de uma condição em que todos se uniram por conta de uma causa maior. Como eu disse no começo, esse tipo de situação é algo muito delicado de ser debatido e eu sempre vou apontar isso como um desafio
pois mesmo quem sabe o que eu quero simplificar aqui, ainda assim existem pessoas que são analfabetos funcionais e vão querer distorcer o que eu tô querendo falar aqui. Eu não sou a favor do que aconteceu, mas acho desafiador se trabalhar isso nas obras e que tenha um contexto justificável, pois situações difíceis precisam mesmo ser mais trabalhadas em qualquer tipo de arte. Mas voltando em Shingeki, assim como no mangá e no anime, a decisão do Eren ter chegado a tal ponto em um nível de se tornar o principal vilão da obra foi o acesso às informações do futuro após o contato direto com a personagem Historia. Sabendo disso, ele acaba aceitando seu destino para concretizar o fim da guerra entre ambas as nações, fazendo com que todos se unam para enfrentar um inimigo em comum. Isso é outro aspecto que já vimos também em inúmeras obras, como no crossover de Godzilla vs Kong, o Ragnarok de God of War, o final de Vingadores Ultimato e, claro, eu não acredito que eu vou falar isso, o bolo enorme que foi ganhando cada vez mais massa em cada filme de Velozes e Furiosos que ia saindo, pois cada vilão enfrentado era um membro novo para a família do Toretto. Mas voltando, a união coletiva ao enfrentar um inimigo em comum é um mecanismo de defesa da humanidade. A união faz a força, porém, vocês já viram onde que eu quero colocar o problema de tudo aqui. Sim, a viagem no tempo se tornar a única justificativa principal para dar porquê de tudo aquilo que veio a se tornar o final das decisões do Eren. Fazendo uma comparação bem distante de onde eu quero chegar, vamos pegar como exemplo a história de Édipo Rei. Ele faz com que uma profecia de uma vidente acabe se tornando real justamente pelo fato de que ele acabou descobrindo sobre o seu futuro, que no caso era ser morto pelas mãos do próprio filho. Se tudo viesse à tona em forma de uma profecia indireta, talvez se encaixaria de uma forma melhor do que simplesmente se utilizar de um mecanismo de mobilidade temporal para fazer esse fato se concretizarem. Não que isso tenha sido ruim, gente. Mas o problema é a única fonte de tudo ter sido apenas isso. E esse ainda não foi o problema de tudo, pois a viagem no tempo, junto com essa manipulação mental que o Eren fez, tanto com o Armin, tanto quanto a Mikasa e também com o Grisha, que é o seu pai, são um problema colossal aqui, pois isso é apresentado na obra como a principal justificativa de tudo isso ter acontecido. Mesmo que seja um dos poderes do Titã de Ataque, ainda assim é algo que acaba fazendo com que a realidade da obra se perca e fique sustentada apenas em uma única justificativa. Tudo acaba se resumindo nessa manipulação do Eren em viagens no tempo. Isso nem sempre funciona tão bem, e mesmo que isso ajude a desenvolver ainda mais a obra, pode acabar por se tornar algo que faça com que tudo se limite a apenas isso como resposta, pois o final de tudo acaba se calçando dessa manipulação do Eren através do tempo. Todos foram vítimas disso. Nem mesmo Ymir, que era a portadora do Titã Fundador, escapou dessa manipulação do Eren, fazendo com que ele acabasse ainda assim adquirindo os poderes dela como consequência disso. E por conta de toda essa limitação, a história acaba se estreitando dentro apenas desse argumento. Mas apesar disso, algo que eu gostei muito foi a nova personalidade do vilão que o Eren tomou. A maneira de falar, a forma de manipulação durante as conversas diretamente com as pessoas, a frieza, o controle total e absoluto do poder de transformação em Titã, o aspecto de descrença que estampa o rosto dele. Isso ficou muito bom ao ponto de você perceber que a presença de uma esperança maior não existia mais ali. E sim, caberia a ele fazer isso se tornar aquilo que seria a única saída para salvar, entre aspas, as pessoas que eram importantes para ele, que... aliás, vamos falar desse elefante branco que tá aqui no meio da sala, chamado Mikasa. Infelizmente, temos que aceitar que essa obsessão da Mikasa pelo Eren é bem por conta do despertar que ela teve em relação ao seu passado com ele. Pois mesmo tentando ir contra sua vontade para enfrentá-lo e matar o Eren no final de tudo, tinha necessidade disso? Pra quê? Pra que fazer isso chegar a tal ponto? Com todos os destaques e desenvolvimento e aspectos que foram melhorando a personalidade da Mikasa, não tinha necessidade dessa droga. Eu acho que eu falei demais. Além disso, ela meio que foi amaldiçoada pelo Eren bem por conta de que ela não conseguia se desapegar dele, diferente do Levi, que mesmo sofrendo com a perda de todos os seus amigos, sentindo todas as dores psicológicas e mesmo as dores físicas das consequências da batalha, ele ainda assim seguiu em frente como um cadeirante que cruza as pernas. Como ele faz isso? Só Ymir vai saber. Brincadeiras à parte, tá, galera? A Mikasa é uma mulher extremamente forte que acaba cedendo muito fácil às fraquezas, mas por ser uma Ackerman, isso poderia ter sido finalizado melhor.
E o fato de tudo se resumir às viagens no tempo para manipular os fatos do futuro e mostrar que o Eren sempre esteve por trás de tudo foram os principais pontos que me deixaram bem desapontados com esse final. Pois parece que algumas coisas foram muito na pressa e não tiveram um planejamento melhor, tendo que apenas se utilizar desses pequenos argumentos que acabaram fazendo com que a obra tivesse um estreitamento muito limitado dentro de outras coisas que poderiam ter sido uma explicação melhor. No entanto, eu fiquei muito feliz com a volta da Anne e ela ter participado do combate final. E também tivemos a surpresa do Falcon, que apareceu em forma de Titã Mandíbula, porém em forma de um pássaro, pois apesar do nome dele ser bem sugestivo, né, gerando assim um Titã Pidioto praticamente. Mas eu tenho que dizer que ele ficou um Titã muito bonito e com uma mobilidade muito mais livre, por assim dizer. Aliás, por falar em Titãs mulheres, como a gente estava falando da Anne, eu quero aqui falar da Pieck, que é minha personagem feminina favorita. E depois dela é a Anne, lógico. A Pieck é uma personagem muito inteligente e tem o Titã com menos habilidades, por assim dizer, que é o Titã quadrúpede. Eu prefiro usar esse termo ao invés de usar Titã carroça, porque o termo carroça em si, ele limita muito a personagem dentro daquilo que ela é. Claro que ela também é um Titã de carga, mas ela é muito veloz e habilidosa com o uso das armas que ela carrega, e sem contar que ela possui um avanço de ataque muito preciso em situações em que ela tem que agir rápido e também em situações em que ela precisa se utilizar de movimentos evasivos. Ela é muito hábil e inteligente, e alguns dos melhores planos durante a trama vieram dela. Vocês vão achar isso meio estranho, mas eu acho a Pieck muito bonita. E o que deixa ela ainda mais bonita é essa inteligência dela. Já o Titã... Aliás, eu pensava que teríamos mais perdas de personagens importantes nesse final, principalmente titãs como o Reiner ou até mesmo a Anne. E, aliás, a cena final de todos se despedindo dela enquanto ela olha pro Levi. Gente, como essa cena falou muito. Foi um dos momentos que a gente sente o peso das consequências do passado da Anne, bem pelo fato de tudo que ela acabou causando na primeira temporada. Mas antes de tudo, precisamos falar de algo que talvez muita gente também tenha torcido o nariz no final, é o esquadrão do ideal jaeguerista que se manteve fechado em Parades. Aqui acontece algo que é muito próximo da nossa realidade. O fato de que, mesmo depois de tudo que aconteceu, esse ideal de ódio e de revolta ainda vai continuar. Por mais sacrifícios que tenham sido feitos e escolhas que justifiquem serem as certas para tudo ter um final favorável para a humanidade, ela ainda vai existir. Porque os seres humanos existem. Eles são a causa do retorno do ódio e do caos. Mesmo que a guerra seja vencida, a batalha continua. Tá aí a Segunda Guerra Mundial para comprovar isso. A guerra terminou. Mas a ideologia que foi criada durante o conflito ainda permanece mesmo nos dias de hoje. E se você parar para prestar bem atenção, essa obra é uma maneira de buscar lembrar de um passado que o próprio Japão busca esconder, através da sua higiene cultural e histórica, omitindo informações que comprovem o envolvimento do país com um passado no qual eles não gostam de lembrar. Eles, no caso que eu digo, que são os partidos políticos e as pessoas ligadas diretamente à ideologia política. Eu vejo isso como um erro, pois a gente precisa aceitar o que passou e ter na memória os fatos que aconteceram, bem por conta de que precisamos lembrar disso e não deixar que volte a acontecer. Esse foi um dos pontos que resgataram a realidade da obra e trouxe o foco sobre a maneira como as autoridades utilizam seu poder. Um poder colossal e incontrolável que pode ter consequências destrutivas e de influência ideológica que poderá trazer mudanças irreparáveis no futuro. A maior dificuldade do ser humano é saber entender sobre as suas escolhas e como lidar com elas. Erros vão sempre acontecer, pois ninguém é perfeito. Estamos nesse mundo de passagem e não para buscar a perfeição, mas sim buscar a melhor versão de nós mesmos. Os exemplos bons e ruins sempre estarão em nossa volta para nos influenciar e nos manipular de alguma maneira também. Mas cabe a cada um de nós a saber qual lado estar ou também se perguntar: existe um lado certo? Bom, depois de toda essa filosofia, eu digo que ainda assim Ataque dos Titãs é uma boa obra, mesmo com suas quedas e subidas. Foi meio atropelado, mas apesar de tudo eu ainda gosto dessa obra.
e gosto bastante. É uma obra que trabalha assuntos de difícil debate, se inspirando muito em temas da Segunda Guerra Mundial, se referenciando à cultura alemã e europeia. É muito rica em conteúdos de enfrentamentos difíceis de serem aceitos, porém necessários de serem problematizados e debatidos. Mas deixem nos comentários qual que é a opinião de vocês sobre a obra em geral, sobre o seu final e qualquer coisa relacionada à obra. Falem sobre outros assuntos, deixem perguntas, mas claro, sempre com educação. Aliás, se vocês gostam de Junji Ito e sobre os conteúdos dele, eu fiz um vídeo fazendo uma breve introdução sobre alguns assuntos que o autor desenvolve em suas histórias e ficou um vídeo bem bacana, então eu espero vocês lá. Muito obrigado por ver esse vídeo, beijo bela, abraço fera e tchau!